para o avivamento e teria sido um avivamento completamente diferente sem elas. Alguém como Lucy Farrell, foi ela que contou a Seymour como ser preenchido. Foi ela que Charles Parham usou para colocar as mãos e tirar as doenças em Houston, Texas, onde as pessoas foram preenchidas. Foi ela que Seymour chamou e fez com que fosse a Bonnie Bray para que as pessoas fossem preenchidas. E como ninguém sabe seu nome, não pudemos encontrar uma foto dela. Lucy e algumas dessas grandes mulheres de Deus. Suas contribuições nunca foram honradas, seus nomes nunca foram citados, a história delas nunca foi contada. E temos que dizer por quê. A história foi escrita sem as mulheres, a maior parte dela foi escrita pelo homem. E em boa parte dessa história, as mulheres foram esquecidas. Muitos líderes no movimento pentecostal diriam se tivessem contado a história. Eu fui tocado por essa mulher, eu recebi o Espírito Santo pelas mãos dessa mulher. Você não pode ter o Azusa como ele aconteceu, sem o forte apoio das mulheres. Elas foram cruciais para o avivamento. Pelo sucesso, temos que olhar igualmente para homens e para mulheres. Sem o sacrifício delas, sem o apoio, sem o desejo delas de levar o evangelho, às vezes, para lugares que os homens não queriam ir, não veríamos o movimento que vemos hoje. Essas mulheres não oram apenas, elas esperam que Deus responda. Então, quando oravam, procuravam uma resposta específica de Deus. Se você realmente estudar o avivamento, verá que teria sido diferente sem as mulheres. Posso dizer que, pela história, os hispânicos, assim como negros e brancos, também dizem que a Rua Azusa faz parte da história deles. Também faz parte do DNA deles. A mistura de Deus. Não existem muitos nomes hispânicos que aparecem na missão da Rua Azusa. É realmente uma tragédia e acho que há uma razão para isso. Também acho que é importante reconhecer que aqui, na parte sudoeste dos Estados Unidos, há diferenças de classes que são desconsideradas dentro da comunidade latina. Existem aquelas pessoas que têm seus traços da Espanha, por exemplo, e há também os indígenas, que são nativo-americanos. Eu tenho duas enteadas, uma com descendência hispânica e outra nativo-americana. E isso cria questões culturais interessantes entre elas dentro da minha casa. Também tem o caso das pessoas que chamamos de califórnios. São pessoas que eram da Califórnia antes de se tornarem mexicanas. Considerando que eles tinham terras e direitos na Califórnia, eles eram da linhagem espanhola e tinham concessões de terras. E esses três tipos de pessoas apareceram na missão da Rua Azusa, e acho que é uma prova da diversidade latina que havia em Los Angeles. Os hispânicos estavam lá desde o começo da Rua Azusa. Algumas pessoas acham que a primeira pessoa salva no Azusa foi um hispânico católico que estava trabalhando na reforma do prédio. Ele foi salvo. Vamos dar uma olhada na história. Posso pensar em três famílias em particular. Uma delas era de Abundio Lopes e sua esposa Rosa. Quando sua esposa se junta a William Seymour, ele começa a pregar em vários lugares, todas igrejas de língua espanhola. Primeiro podia-se encontrá-lo na San Fernando Road e em um lugar chamado God's Detective Mission, um nome estranho para uma igreja, mas segue as diretrizes e foi claramente criada para atender às necessidades de trabalhadores de língua espanhola. Depois, ele passou a pregar em uma igreja chamada Apostolic Faith. Então, obviamente, ele captou a essência com William Seymour, mas era uma igreja apostólica de língua espanhola. A alguns quarteirões da missão da Rua Azusa. Ele era claramente um imigrante mexicano. Depois temos as pessoas chamadas califórnios. Conhecemos o nome A.C. Valdez, Alfred Valdez, que se tornou evangelista internacional. Ele tinha 8 anos de idade quando sua mãe, Suzy, o levou à missão da Rua Azusa. Então, A.C. Valdez se tornou um evangelista internacional. Mas eles são califórnios. Podem traçar suas origens de quando Cortés veio à Califórnia
e começou a estabelecer a cadeia de missão. O tataravô de A.C. Valdez foi um dos soldados de Cortés. Ele veio e se estabeleceu em Ventura, na Califórnia. Um terceiro tem um homem que é mencionado, seu nome ele é Brígido Pérez. Ele vem, é um jovem, ele é solteiro e acho que provavelmente é um integrante mexicano que vem para os Estados Unidos e encontra trabalho. Quando ele é batizado, decide que não pode ficar parado, tem que fazer alguma coisa. E sei que depois ele vai para o México, então temos vários nomes de latinos no período de 1906 a 1909 que fizeram uma diferença significativa. Há outros nomes que aparecem especialmente no movimento apostólico. Ele vai trazer nomes, mas essas pessoas não aparecem até 1910, 1913, 1914. George Montgomery foi um investidor no mercado de ações. Ele tinha um lugar na Bolsa de Valores de São Francisco e era um homem muito rico. Tinha minas de ouro no México e usou essas minas para financiar os ministérios. Certamente, George Montgomery foi uma grande influência na liderança do irmão Olazábal e de Juan Lugo na experiência pentecostal. E Olazábal se torna muito importante no pentecostalismo, ministrando entre principalmente mexicanos e americanos. Mas não só com eles. Em todo o sudoeste americano, tudo até Nova York. Ele funda o Ministério Latino de Língua Espanhola, com a tradição pentecostal. Ele faz um trabalho maravilhoso. Acho que é importante lembrar quem ele é. Juan Lugo trabalha com cana-de-açúcar no Havaí. Fica sabendo o que está acontecendo aqui e é resultado do trabalho que George Montgomery tem feito com pentecostais. Ele entra em contato e vem para a Rua Azusa e acaba em Porto Rico. Então estabelece seu trabalho em Porto Rico e Nova York. Então estamos falando de pessoas que podem não ter passado muito tempo na missão, mas eram muito próximos dessas pessoas que foram participantes da missão da Rua Azusa. Há uma espécie de ligação. Muitos mexicanos foram para a Rua Azusa e o movimento pentecostal se espalhou por todo o México e Estados Unidos. Logo depois da Rua Azusa, grandes movimentos. Depois pela América do Sul, que agora em alguns países da América do Sul, como Guatemala, o pentecostalismo atinge cerca de 40%. No Chile, cerca de 30%. No Brasil, provavelmente 10% ou 30%. Então, a América Latina é cenário da explosão de crescimento do pentecostalismo pelo mundo. Grandes quantidades de grandes igrejas do mundo estão na América do Sul. Então, o espanhol se tornou língua de comunicação dos pentecostais por todo o mundo, seja lá onde ela é falada. Nobody knows the I see. Nobody knows but Jesus. Nobody knows the I see. Glory, hallelujah. Preço pago. Nenhum movimento enfrentou tanto preconceito e oposição quanto a missão da Rua Azusa. Os artigos de jornais eram racistas, acusatórios. Falavam dessas pessoas como se elas fossem loucas, malucas. Usaram a palavra com P. Foram muito racistas. Elas eram frequentemente atacadas fisicamente e se elas mostrassem alguma ligação com o avivamento, jogavam legumes nelas, derrubavam suas tendas e às vezes suas casas eram queimadas. Se as mulheres eram pegas falando em línguas na esquina, eram presas como pessoas insanas. E muitas vezes as mulheres eram ridicularizadas pela imprensa. Falavam constantemente para elas que elas eram indecentes, porque rolavam no chão. E o vestido delas podia subir um pouco. Teve até um artigo de jornal que falava que elas deitavam no chão e balançavam os pés no ar, de forma que não se encontrava em nenhum outro lugar de Los Angeles. A polícia teve de aparecer e fechar o lugar.
A pior declaração que foi dada foi por G. Campbell Morgan, que chamou o movimento pentecostal de último vômito de Satã. Depois outros falaram de bruxaria, possessão do demônio. O primeiro livro contra o movimento chamava Demon and Tongues, de Alma White. Então os pentecostais tiveram que lidar com duras críticas da imprensa e das igrejas. Na primeira passeata de estudantes, havia batistas em cavalos, acompanhando os pentecostais, atirando nos pentecostais que estavam no movimento. Houve muita perseguição naquele dia. Além da oposição, a imprensa e as igrejas eram violentas. Há muitas referências de histórias de crianças sendo queimadas, pedras sendo atiradas em pastores. Eles espalhavam excrementos de cachorros nas teclas do piano. Eles derrubavam as tendas e algumas pessoas ainda eram mortas. O grupo todo pagou um preço porque eles não eram queridos em Los Angeles. Eles pagaram um preço bem alto por Pentecostes. Se você se virar para Deus, Ele se vira para você. Se acreditar nele, Ele manda seu poder para a sua vida. Que o diabo tire suas mãos da propriedade de Deus. Oh, I know the Lord. I know the Lord. I know the Lord laid his hands on me. Oh, I know the Lord. I know the Lord. I know the Lord laid his hands on me. Down on my knees when the lights are by. I know the Lord laid his hands on me. I thought my soul would rise and fly. I know the Lord laid his hands on me. Oh, I know the Lord. I know the Lord. I know the Lord laid his hands on me. Oh, I know the Lord. I know the Lord. I know the Lord laid his hands on me. Aquele que acredita em mim deve fazer o que eu faço. Eu faço, e muito melhor do que isso, ele deve fazer o que Cristo fez. Cristo libertou as pessoas, Cristo as tocou, e elas se curaram. Elas o tocavam e se curavam. Glória. Uma das coisas mais importantes da Rua Azusa é que acabou com a teoria de que existiam, desde Santo Agostinho, que a ideia dos milagres, sinais, maravilhas, línguas, interpretações vinham de demônios, acabaram. Mas o avivamento da Rua Azusa trouxe de volta à vida da igreja moderna o dom do Espírito Santo, o carismático, os milagrosos trabalhos do Espírito Santo. Então a mulher se virou e disse: ó Deus, salve a minha alma, entre em meu coração, cure o meu corpo aflito da tuberculose, eu te peço com essa voz fraca. O Espírito de Deus veio para mim, e eu senti em cada pedaço da minha carne mortal. E o poder de Deus é tão grande que ele me levantou da cama, e eu comecei a gritar de felicidade, salva pelo Espírito de Deus. E Deus nunca falaria. Essa geração de ministros curadores foi formada da fundação do avivamento da Rua Azusa. E você, leve meu poder de cura para a sua geração. E eu sabia. Centenas de aleijados, centenas. Centenas de cegos e surdos. 40, 50 mil pessoas estavam lá. E essa pessoa foi transformada do jeito mais incrível. E quando comecei a pregar para o mundo, de repente, aquele aleijado começou a se esticar. E você podia sentir os ossos